No que minha vida piora se ela melhorar hoje? Essa pergunta parece simples, quase irônica, mas quando ela aparece com força especialmente em quem já sabe o que precisa fazer, e mesmo assim trava, ela aponta para um dos mecanismos mais profundos e mais invisíveis da psique humana. A melhora pode ser vivida como ameaça. Não ameaça racional, eu sei que é bom. Ameaça relacional, sistêmica e inconsciente. A vida melhorar hoje pode piorar em 3 níveis ao mesmo tempo. 1. Pertencimento, sistema familiar e consciência de grupo. 2. Identidade. Quem eu sou se eu parar de sofrer? 3. Economia psíquica. O que eu perco quando deixo de ter desculpas, anestesias e ganhos secundários? A pergunta é, na verdade, uma chave. Ela tira você do discurso motivacional e coloca você no ponto real onde as pessoas sabotam a própria vida. 1. O custo oculto de melhorar, perder pertencimento. Bert Hellinger descreve consciência de um jeito que desconcerta. Para ele, a consciência comum do dia a dia não é moral universal. É um órgão de pertencimento. A chamada boa consciência sinaliza: estou seguro, pertenço ao meu grupo. A má consciência sinaliza: estou em risco de ser excluído. E isso muda tudo. Muitas pessoas não travam porque não querem melhorar. Elas travam porque, no fundo, o corpo faz a pergunta: se eu melhorar, eu ainda pertenço? E aqui entra a camada sistêmica. Hellinger descreve uma consciência coletiva que tenta manter a integridade do sistema. Quando alguém foi excluído, por vergonha, segredo, aborto, falência, alcoolismo, crime, loucura, pobreza, essa consciência puxa um descendente a representar o excluído, sentir parecido. Viver parecido, adoecer parecido, sem que a pessoa perceba. Em A Verdade em Movimento, a mesma ideia aparece com precisão. A consciência coletiva não tolera exclusão e substitui o excluído por alguém que vem depois, que passa a sentir e agir como se fosse aquele outro. Então, a melhora pode ser vivida inconscientemente como traição ao clã, humilhação dos que ficaram para trás, abandono de alguém que sofreu, perda de lugar. A pergunta, no que minha vida piora se ela melhorar hoje, tem uma resposta sistêmica possível. Piora no meu pertencimento, se eu continuar amando de um jeito infantil, ficando igual. Melhorar pode soar como eu deixo vocês sozinhos. O ponto adulto não é ficar igual, é pertencer sem carregar. 2. O custo psicológico. Se eu melhorar, quem eu viro? Aqui entra Jung. Quando alguém vive muito tempo em um padrão de falta, dor, tensão ou adiamento, esse padrão deixa de ser apenas um estado, vira identidade. A pessoa não só tem problemas, ela passa a ser o que luta, o que sofre, o que é sensível demais, o que ainda não teve chance, o que precisa se consertar antes de viver. Melhorar hoje ameaça essa identidade. E ameaça ainda mais, ameaça o sentido. Se eu melhorar hoje, eu perco o enredo que explica minha vida, a justificativa para não arriscar, o papel que me dá um tipo de valor, mesmo que doloroso. Jung chamaria isso de complexo. Um conjunto emocional autônomo que sequestra energia psíquica, libido, e faz a pessoa agir como se não tivesse escolha. O ego quer melhorar. O complexo quer manter o conhecido. Por isso, muita gente sente confusão e desânimo justamente quando está prestes a dar um passo real. Não é preguiça, é defesa identitária. A pergunta vira: se eu parar de sofrer, eu ainda sou alguém? 3. O custo existencial. Melhorar exige renunciar à falsa força. O livro Onde Estão as Moedas? Joan Garriga descreve magistralmente uma armadilha. Quando alguém recusa os pais e a realidade como foram, pode surgir uma força impetuosa, feroz, teimosa. Mas ela é falsa força, porque nasce da oposição e do ressentimento. E essa falsa força tem 2 efeitos corporais e existenciais bem específicos. A pessoa se sente forte por oposição, mas ao mesmo tempo fica vazia, vulnerável, sem paz, flutuante, sem sentir o próprio peso no chão. Essa imagem é poderosa. Melhora real costuma vir com peso no chão, responsabilidade, rotina, passos. Já a melhora imaginada, a que depende de estado perfeito,
vira flutuação. Muito pensamento, pouca execução. Garriga também coloca a senha essencial. Sim à vida como ela é. A nós como somos, aos outros como são, inclusive aos pais. Isso não é resignação passiva. É o corte do conflito interno que drena a energia. 4. Por que a vida piora quando melhora ganhos secundários? A pergunta do vídeo merece um ponto duro e honesto. Muitas travas existem porque a dor dá benefícios invisíveis. Não benefícios conscientes, mas ganhos secundários. Se eu melhorar hoje, eu perco o direito de reclamar. Perco a desculpa para adiar. Perco a narrativa que me protege de julgamento. Perco o lugar de especial por sofrer. Perco o alívio de culpar o passado. Hellinger tem uma frase que encaixa como faca. Ele diz que apelar a ofensas e censura dá um tipo de triunfo, difícil de renunciar. O sucesso, ao contrário, renuncia ao triunfo. Em outras palavras, há um prazer secreto em estar certo contra alguém, em estar justificado pelo sofrimento. Melhorar exige abrir mão desse prazer. E esse é um piorar real. Piora para o ego, porque o ego perde o trono moral. 5. A virada. Melhorar sem romper amor, pertencendo e seguindo. A solução não é vencer sua história, é mudar o tipo de amor que opera dentro de você. O amor infantil diz: eu pertenço ficando igual. Eu espio carregando. Eu provo amor sofrendo. O amor adulto diz: eu pertenço honrando. Eu amo sem carregar. Eu sigo e isso inclui vocês. Hellinger dá uma formulação preciosa. A maior honra aos pais é honrá-los em si mesmo. E uma forma é dizer algo como: você continua vivo em mim, e vou viver de forma que você possa se alegrar com isso. E em amor do espírito aparece o eixo. A vida e o dar-tomar fluem para a frente, do antes para o depois. O filho toma a vida como totalidade, sem adicionar nem recusar partes, num ato de humildade diante do destino. Traduzindo para a pergunta do vídeo, minha vida piora se ela melhorar hoje, quando eu confundo melhoria com ruptura. A melhora verdadeira inclui: eu tomo a vida e sigo. 6. 3 perguntas para revelar o piorar real. Exercício para o público. Se você quer usar essa frase no YouTube de forma transformadora, entregue ao público 3 perguntas que desmontam a sabotagem. 1. Se minha vida melhorar hoje, quem pode se sentir deixado para trás? Família, parceiro, amigos, meu grupo, minha imagem antiga. 2. Se minha vida melhorar hoje, que identidade eu perco? O que luta, o que sofre, o que ainda não teve chance? 3. Se minha vida melhorar hoje, que desculpa morre? E eu viro responsável, sem álibi. Essas perguntas trazem consciência. E consciência aqui não é moral, é ver o mecanismo. 7. Um mini rito de 2 minutos, sem misticismo, com efeito real. Para fechar o vídeo com prática, sem depender de campo, você pode oferecer um rito simples. 1. Pés no chão, expiração longa. 2. Diga, internamente ou em voz baixa: eu tomo a vida como veio. Eu pertenço, sem precisar sofrer. E agora eu sigo. 3. Faça um ato mínimo imediatamente. 2 minutos. Enviar uma mensagem de trabalho. Abrir o documento, caminhar, arrumar algo. O ato mínimo é a chave. Ele ensina ao corpo que melhora a segurança por oração. A frase: no que minha vida piora se ela melhorar hoje, é uma porta. Ela expõe que muitas vezes o problema não é falta de técnica, nem de conhecimento, nem de fé. É lealdade, identidade, ganhos secundários e a confusão entre pertencer e carregar. Quando você entende isso, a melhora deixa de ser uma guerra interna. Ela vira um movimento simples. Sim à vida como é. Honra os pais dentro de si. E um passo adiante hoje. Porque a vida não pede perfeição. Ela pede direção.